primeiro, nós temos aqui que colocar as coisas aqui no devido lugar. Aqui nós temos um grande interesse público. Lembro-me ali, quando a gente viveu esse momento da calamidade ali com o coronavírus, Covid, que, aliás, volta a ameaçar, nós tivemos ali governo, oposição, enfim, a maturidade para aprovar um conjunto de medidas que protegesse, de um lado, pessoas físicas, os empreendedores, enfim, como fizeram outros países. Agora, nós temos uma situação em que, pelo diagnóstico e pela realidade, né, se você observa o que está acontecendo com o Brasil nesse instante, dificuldade de fechar o ano de 22, quer dizer, não estou falando nem de problema de 23 ainda. Nós temos situações em que faltava um dia desse expedição de passaporte por falta de 34 milhões, faltava dinheiro para carro, faltando dinheiro para carro-pipa em regiões com problema de seca. As universidades anunciaram esta semana e a semana passada com os institutos federais que não tem condição de fechar o ano. E assim, em cada área do governo, filas nos hospitais, situações de falta de medicamento na rede de farmácia. Então, esse é um quadro em que o presidente Lula coloca ali nesse diálogo com o Congresso Nacional, lembrar, um Congresso que conclui o mandato agora, alguns reeleitos, outros não, num desafio de que tenhamos uma adequação do orçamento para não paralisar o Brasil, para não travar o Brasil no ano de 2023. A necessidade de prosseguir com um programa na área social, cuidar de quem passa fome, cuidar de quem a gente encontra todos os dias nas ruas, em situação de falta de alimentação. E ali, qual é a proposta? É que possamos ter a chamada PEC do Bolsa Família. A PEC do Bolsa Família excepcionaliza ao teto dos gastos os mais pobres, excepcionaliza ali o pagamento dos R$ 600, que dá 157 bilhões de reais, e mais as crianças. Ainda essa semana foi divulgado um estudo que mostra, né, que cresceu a hospitalização de crianças que chegam com desnutrição, ou seja, qual é o remédio? Comida. Falta de comida em casa, falta de leite, falta de atendimento a essas crianças, desnutrição matando crianças. E ele quer, com a sensibilidade que tem o presidente Lula, uma garantia de mais R$ 150 por criança até 6 anos, para que com isso também se tenha a proteção das nossas crianças. Nesse aspecto, são 18 bilhões, então são 175 bilhões de forma clara, e isso aqui abre espaço, sim, no orçamento, naqueles 105 bilhões que tinham lá na previsão, não é um acréscimo, é apenas dentro dos 175, onde a gente tem esses 70 bilhões para garantir os 600 e para garantir esses 150 por criança. E abre esse outro espaço de 105 que garante as condições de 2 objetivos. Outras necessidades no social, essas que eu citei, falta remédio na farmácia popular, falta o atendimento ao programa de alimentação, vacinas para poder fazer vacinação, enfim, coisas que são essenciais à população. O funcionamento dos serviços, funcionamento das universidades, dos institutos federais, da área ambiental, da área de ciência, que paralisou, das pesquisas, tecnologia, das próprias defesas, segurança, ou seja, essas áreas, principalmente saúde e educação, vão paralisar se não tiver essa condição. Aqui, algo aí em torno de 55 bilhões de reais para garantir o funcionamento. E temos a necessidade de investimentos. Obras paralisadas, são várias obras, manutenção das rodovias, programa Minha Casa Minha Vida, que está com o nome de Casa Verde e Amarelo, com 34 milhões de reais para o ano inteiro, no Brasil inteiro. Então, situações como essa, transporte escolar, 425 mil reais é o que tem para o ano inteiro, e o governo segue cortando. Então, o que é que estamos colocando? Medidas emergenciais para cuidar dos pobres, funcionar os serviços e condição de investimento. Então, é sobre isso que o Congresso brasileiro, pensando no Brasil, aqui não é mais
governo e oposição, aqui é pensar no Brasil, pensar no interesse maior da população, e é isso que o presidente Lula apresenta com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu estou aqui buscando esse diálogo para que a gente tenha, na próxima semana, está previsto para terça-feira, a apreciação da proposta. Na CCJ do Senado, aprovado lá, vai para o plenário. Estamos correndo contra o tempo. O senador Renan Calheiros e o deputado eleito Eunício Oliveira têm dito que uma parte dessa PEC é para cobrir o furo no orçamento deste ano do governo Bolsonaro. É isso? Na verdade, você está fazendo uma PEC também para cobrir o furo do orçamento do governo Bolsonaro de 2022? Thales, a PEC, na forma como foi apresentada, a PEC do Bolsa Família, repito, no valor de 175 bilhões, ela é para a partir de 2023. Eu não posso negar, eu estou acompanhando a execução orçamentária. Veja que o governo já empurrou para frente os precatórios, 50 bilhões. Era para pagar esse ano, jogou para frente, tá certo? 50 bilhões. O governo antecipou cerca de 46 bilhões de reais de dividendos, ou seja, a distribuição de lucro e dividendo das empresas estatais no Brasil, Petrobras, Eletrobras, enfim, elas normalmente são distribuídas no ano seguinte, como ocorre ao longo da história. Foi antecipado cerca de 46 bilhões de reais, 43, 46, estão aqui se aproximando agora da complementação. E vejam, mais 70 bilhões de reais do que se chamou de PEC kamikaze, ou seja, ali com aquela mudança da regra de qual é a inflação, qual é o período para efeito do cálculo do teto sobre a inflação, também ali teve um ganho de cerca de 70 bilhões de reais naquelas medidas. Então, estou falando que o governo, com essas manobras, na verdade, ele coloca uma despesa primária 150, 170 bilhões aproximadamente, já agora, este ano, e não está dando. Veja que fez agora corte nas universidades, cortes ainda mais drásticos na saúde. Pode prestar atenção, vai ter problema de gente morrendo, estou falando de gente morrendo agora, nas filas do câncer, sem atendimento, não consegue fazer um exame, não consegue fazer um tratamento, pessoas morrendo que não conseguem uma tomografia, não conseguem uma cirurgia, milhões de pessoas. A gente ficou todo mundo comovido com muita gente chegando nos hospitais sem respiradores na época da Covid. O Brasil está vivendo, nesse instante, situação semelhante. E é isso que o presidente Lula não quer quando assumir o governo. Ele quer assumir o governo de um lado, colocando, como ele disse, os pobres no orçamento, mas também governando. E governar é garantir, em primeiro lugar, mas objetivamente, a população. Objetivamente, a PEC do Bolsa Família, ela, então, não cobre só o Bolsa Família, ela também cobre o rombo do orçamento de 2022 do governo Bolsonaro. É isso? É possível que apresentem ainda alguma proposta, mas a PEC, na forma como ela está lá, ela tem validade a partir de janeiro, que é que eu estou aqui lhe dizendo. Reconheço, como quem acompanha com responsabilidade a execução orçamentária, que o governo não vai fechar este ano as contas na forma como está. Isso eu estou reconhecendo. Está estrompando, como se diz, ou seja, está ali fazendo um fechamento. Eu sou bancário e eu era caixa executiva, aí dizia, fechando com alicate, ou seja, está ali fechando as contas, paralisando coisas que são essenciais à população. Estou falando aqui de universidades que não têm dinheiro para pagar energia, não tem dinheiro para pagar terceirizados. Estou falando aqui de gente que prestou serviço à União, fez uma obra e não está recebendo, entregou equipamentos e não está recebendo. Estou falando de repasse que não está sendo feito para municípios, para estados. Estou falando de um mundo real. Esse é o mundo real, em 27 unidades da federação. E é isso que o Brasil tem que tratar. É possível que se tenha agora alterações na PEC que apresentamos? Digo aqui que sim. Agora é com o Congresso Nacional, Câmara, Senado, no entendimento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
de ir lá no plenário do Senado, para em seguida vir para a Câmara, em tempo de, ao aprovar, dar condições do relator, senador Marcelo Castro, a CMO, fazer as adequações do orçamento para 2023. Pode ter condições, não é, de alguma situação para 22, aí é preciso apresentar uma emenda de alteração e não posso negar, isso é possível. Nós mesmo estamos ouvindo ali o senador Tasso Gereissati, outros que apresentaram propostas alternativas, e estamos analisando com muito respeito, com muita responsabilidade, com interesse de examinar o que é bom para o país. Senador, nesse cenário de vulnerabilidade que o senhor mesmo falou, né, eu também quero falar sobre as emendas de relator, né, que foi tão criticada, duramente criticada durante a campanha do presidente Lula. Ele também tinha criticado o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, mas ontem o PT e o PSB declararam apoio à reeleição do presidente da Casa. Inclusive, o senhor ouviu uma entrevista do senhor em que o senhor apoiava esse apoio, né, do ponto de vista de governabilidade, que o PT não lançasse a própria candidatura à Câmara. Hoje, o presidente eleito deve se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor defende negociar essas emendas de relator como uma maneira de conseguir aprovar a PEC de transição, como alguns aliados do presidente Lula, a gente sabe que defendem? Olha, do ponto de vista da transição, da minha missão, o que em um dado momento eu coloquei? Uma posição do presidente Lula ali, quando fez a visita ao presidente Rodrigo Pacheco e ao presidente Arthur Lira, ali também eu pude acompanhar, e ali ele deixou claro uma recomendação ao Partido dos Trabalhadores para que não apresentasse candidatura a presidente da Câmara e do Senado. E o que ele disse foi que caberia à Câmara e ao Senado, de forma autônoma, como um outro poder, a discussão sobre a composição da mesa, a formação de blocos, das comissões, enfim, vai caber ao presidente da República, lá na frente, quando toma posse, escolher quem vai ser seu líder na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional, como estabelece aí o regramento. Do ponto de vista das emendas, primeiro, o presidente mantém uma posição de que é preciso que se tenha em todo o orçamento transparência. Estamos falando do orçamento do Executivo, do Poder Executivo. E aqui, aí eu já digo como alguém que foi eleito senador, serei parte do Congresso Nacional e vejo um esforço liderado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e pelo atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, aqui também com a participação de outros líderes, para que se tenha, aí é um ato próprio do Congresso Nacional, é uma resolução, ela não depende de lei, não depende de PEC, não tem nada a ver com a PEC do Bolsa Família, é o regramento sobre emendas. A emenda, pelo que eu estou acompanhando, terá transparência, o nome do parlamentar, qual é a indicação que ele faz, qual é o município, qual é a obra, qual é o equipamento, para que se tenha, com isso, todo um acompanhamento. Então, sobre isso, ainda o que a gente fez um apelo foi para que pudéssemos ter, como já aconteceu com as emendas individuais, com as emendas também de bancada, a condição de mais recursos para investimento. O Brasil só tem 22 bilhões de reais para o ano inteiro, para o Brasil inteiro, para investimento. Isso é 0,22% do PIB, é o mais baixo da história. E defendo, e estamos trabalhando, é um desejo do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que a gente alcance próximo de 1% para investimento. Ter dinheiro, sim, para Minha Casa Minha Vida, ter dinheiro ali para tocar obras inacabadas, para obras estratégicas nas 27 unidades da federação, com o setor privado para alavancar a economia e, com isso, fazer o país crescer. É fazendo o país crescer que geramos oportunidade, que, inclusive, reduz a dívida, que garante as condições de equilíbrio e o que o presidente já fez lá atrás, superávit. Nós queremos um país que as receitas sejam maiores que as despesas, que a gente não precise de artifícios que não são cumpridos
como essa lei do teto, que foi furado todo ano. A gente tem ali, controle da despesa, planejamento para custeio, planejamento para a dívida, que a gente tem um planejamento estratégico para crescimento econômico. Esse é o presidente da República que assume a direção do Brasil a partir de janeiro. É o presidente Lula. Já foi presidente, fez isso e vai fazer de novo, se Deus quiser. Senador, no Congresso, lideranças do MDB, do União Brasil e do PSD estão informando as suas bancadas que estiveram com o presidente e que o presidente manifestou o interesse em ter esses partidos na base de apoio ao governo no Congresso. Eu queria saber o seguinte, esses partidos vão ter espaço no Ministério? Olha, é claro que quem vai coordenar a composição do governo, aliás, quem é o grande coordenador de tudo, é o próprio presidente Lula. Ele tem contado com o apoio do senador Jacques Wagner e outras lideranças nesse diálogo. Aqui, para lembrar, esses três partidos, o PSD, o União Brasil e o MDB, nós já contamos ali no primeiro e mais à frente com mais outras pessoas no segundo turno que estiveram apoiando o presidente Lula em várias regiões do Brasil. Agora, esses partidos dizem, olha, aqui nos nossos partidos nós temos uma maioria que tem interesse em participar, em colaborar, em apoiar, em estar junto, em viabilizar a governabilidade. E sim, tem mantido diálogos nessa direção. Aí se chama a formação da base, ou seja, para a governabilidade, há necessidade de se ter na Câmara e no Senado uma maioria que dê sustentação ao projeto que o presidente Lula defendeu na última eleição. E aqui, nós temos aqui uma tarefa interessante. Por conta dessa decisão de caminhar através da política, valorizando o Congresso Nacional, por isso a segurança é uma emenda constitucional para viabilizar um espaço fiscal para essas emergências do Brasil, como eu falei, colocar os pobres no orçamento, funcionar serviço público, dinheiro para investimento. Então, em razão dessa opção, tinha até outros caminhos, mas o presidente preferiu esse, que a gente tem que negociar com uma base, inclusive com uma parte dos parlamentares que conclui mandatos agora, e uma outra base com novos eleitos que vão estar ali assumindo os mandatos a partir de 1º de fevereiro. Então, é um desafio que não é pequeno. Eu brinco muito, trocar pneu com carro andando, né? Nós temos que cuidar de adequar o orçamento e, ao mesmo tempo, preparar uma base para a governabilidade. Isso feito de forma republicana. Quando alguém é governo, de um lado, sim, participa do governo, divide responsabilidade, garante, com isso, as condições de uma firmeza de posição, não é, na defesa do projeto. E digo, isso também, na minha opinião, é uma posição natural com esses partidos estiveram presentes. Aliás, lideranças também de outros partidos, lideranças do Podemos, lideranças do PDT, lideranças do Republicano, em algumas regiões do Brasil, também participaram já do primeiro ou do segundo turno, por razões, não é, da conjuntura estadual local, e sim, o caminho é dialogar com essas lideranças para que se tenha estabilidade. Por que não estamos colocando que é preciso 4 anos e ali abrir sim um diálogo sobre o tempo, mas não pode ser 1 ano o prazo da PEC. Por quê? Porque causa instabilidade. Nós vamos abrir o ano já com instabilidade. Mal tem a aprovação da PEC, já está avaliando outra PEC. Então, por uma responsabilidade com o Brasil, e digo aqui, há uma abertura muito boa, Câmara, Senado, para que se tenha um prazo maior, negociando aí entre 2 e 4 anos, aí agora é um entendimento no parlamento, exatamente pelo compromisso da estabilidade. E isso é importante, inclusive, para mais investimento. Mas, objetivamente, eles vão ter cargos no governo, ministério, esse espaço, esses 3 que estão sendo convidados? Havendo entendimento, sim, é possível participação. Quem toma essa decisão é o presidente da República.
Senador, falando em cargo também, o senhor deve permanecer como um aliado forte ali do presidente Lula no Senado, ou o senhor está considerando aceitar um posto em algum ministério aí do novo governo? Isso foi conversado com o senhor até o momento? Olha, Gabriela, primeiro, eu já tenho um cargo dado pelo povo do Piauí. Sou senador, graças a Deus, e sou grato ao povo do Piauí e a serviço do povo do Piauí, do Nordeste, do povo brasileiro, até o ano de 2030, no Senado Federal. Aqui entro como um colaborador, não é? Assim, o que tem certo é que estarei no Senado Federal buscando ajudar aqui esse governo, não é, tenha bons resultados para o povo do Piauí e, é claro, para o povo brasileiro. Mas caso O seja ex-prefeito, oferecido para o senhor pretende, considera essa proposta? Bom, como não foi apresentada qualquer proposta, tá certo, até agora, o presidente, na verdade, ele tem sido bastante cuidadoso, está dialogando com muitas pessoas. O que eu posso afirmar, conhecendo como eu conheço o presidente Lula, ele sabe a situação do Brasil, o tamanho da responsabilidade, pela confiança do povo, e ele vai escolher, não é, uma equipe muito preparada, competente, experiente, enfim, para garantir melhores resultados para o povo brasileiro. Tá certo. o ex-prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, foi integrado agora à equipe de transição na parte de economia. E ele tem sido o interlocutor do presidente nessa área, encontro com banqueiros, etc. É grande a especulação em torno do nome dele para ministro da Fazenda ou do Planejamento. Por que ele não foi envolvido nessas negociações da PEC? Eu pergunto isso, senador, porque a impressão que eu tenho é que o Lula está deixando a PEC para ser uma decisão do Congresso e não de um futuro ministro da Fazenda. Está se separando e não está comprometendo o futuro ministro com a decisão do Congresso sobre a PEC. É isso? Vou pedir só, Não, sem gentileza, para o senador ser sucinto na resposta, que a gente está com o tempo quase esgotado. Na verdade, já esgotou, mas vamos responder essa pergunta do Thales, é importante. Com certeza, Gabriele, bem rapidamente. Vejo que a escolha, essa decisão sobre a PEC do Bolsa Família, ela é do presidente da República. Ele, compreendendo ali com os primeiros dados da situação do Brasil, tomou essa decisão de procurar esse diálogo com o Congresso para a adequação do orçamento. E aqui, digo, temos recebido muita boa vontade, independente de quem é governo, quem é oposição, claro, para um bom entendimento. O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad, ele é parte, sim, da equipe de transição, colaborando inicialmente na educação, agora também acompanhando a área da Comissão Econômica, que tem outros quadros da melhor qualidade. Será um governo que ele será amplo, terá uma participação, não é, de variados partidos, variadas regiões do Brasil, e com certeza vai ter ali o ex-ministro Fernando Haddad como uma das opções. Mas digo, o presidente Lula realmente não tomou decisão. Imediatamente, quando ele tomar, ele vai anunciar ao Brasil e tenha certeza, será o melhor para o Brasil, para a conjuntura atual. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua gentileza aqui de participar do nosso programa.